A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Pode se assentar. Nós temos uma justificativa. Quem vai estar dando essa justificativa é o diácono Ellison, viu? O pastor Eliseu, o Antônio Carlos também. Onde está ele? Está ali atrás. É o Ellison, viu? Ocorreu algumas coisas lá e não conseguiu vir com o grupo. Mas depois ele vai estar justificando pessoalmente. Se justifica pessoalmente. Mas me alegro de poder estar aqui. E lá na sede eu convidei o pastor Sebastião para estar hoje lá ministrando. Então a equipe está trabalhando lá, nós viemos para cá e Deus está sendo exaltado. Fizemos o início lá porque tínhamos que abençoar um casamento logo no começo hoje. Abençoamos esse casamento já e viemos aqui louvar a Deus. Estamos sentindo aqui a presença do Senhor. Eu tenho até aprendido, irmãos, que Jesus não é convidado. Os convidados são aqueles que vêm cultuar ao Senhor Jesus. Jesus é o dono da festa. Então, às vezes a gente se equivoca em dizer: Jesus, o Senhor está convidado, está conosco. Não, Jesus não é convidado. Ele é o dono da festa. Nós somos os convidados dele. E agradecemos a Ele, porque Ele tem sido paciente com a gente. E tem nos aceitado na sua presença. A palavra diz que não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas Ele que nos escolheu e nos nomeou. Então, sendo assim, Jesus, obrigado pela presença do Senhor e por nos permitir estar aqui como seus convidados para sentarmos à mesa e cearmos com Ele, porque estamos também nessa noite participando da ceia do Senhor, porque o alimento está aqui, ó. Amém, queridos? O Espírito de Deus está aqui para trazer o alimento para nós. Antes de eu entrar na palavra, quero também testemunhar que nesta manhã nós estivemos lá em São Paulo. Eu saí de madrugada praticamente de casa, né? E tivemos em São Paulo uma reunião com os oficiais da capital e da grande São Paulo. Reunimos ali aproximadamente inscritos, nós tínhamos até sexta-feira 261, mas na hora foram mais. Eu acredito que nós tínhamos ali umas 300 pessoas, obreiros e obreiras oficiais. Eu fiquei muito feliz, né? Tivemos a oportunidade de estar durante o devocional trazendo uma palavra, e depois ouvimos uma palestra tremenda por parte do pastor André de Souza. Foi usado por Deus de uma maneira gloriosa. Aí a gente vem, né, vem alimentado, o dia vai passando, e à noite a gente começou lá com os irmãos lá na sede, e estamos aqui concluindo junto com os irmãos também na mesma festa. Então, parece uma coisa assim, Jesus tem que se dividir, estar um pouquinho em cada lugar, mas a palavra de Deus diz que Ele é onipresente. Então Ele está aonde o seu povo está reunido. Jesus está aqui, está lá, está nas congregações demais ainda, e nós somos uma igreja só, né? Eu vinha vendo no bairro aqui, tem várias igrejas, né? Povo reunido, todos que estão reunidos em nome de Jesus, Ele está presente. Ele está presente aqui hoje. Nosso agradecimento a Deus pela vida do pastor Eliseu, da sua família, a liderança que Deus colocou em suas mãos, para estar conduzindo esta parte do rebanho do Senhor, e os líderes que o Senhor tem levantado neste lugar: Masbraque, Febraque, Jubraque, Menibraque, e vai por diante. Todos foram dotados de dons por Deus para poderem serem úteis na obra do Senhor. Então, obrigado, meu querido. Deus te abençoe, viu? Que Deus esteja usando a vida dos amados sempre,
como tem usado e cada vez mais, para que sejam sempre abundantes na obra do Senhor. Bom, então meu cumprimento aqui às lideranças e também uma palavra de agradecimento por esta homenagem que, por mais que pareça singela, é de grande valor, porque é uma lembrança, né, de que Deus nos uniu como família. Então, a cabeça, irmãos, a cabeça não somos nós, a cabeça é Jesus. Nós somos membros da sua igreja. E a cada um ele deu um dom diferente para a gente poder, como igreja, nos reunir e ele manifestar a sua presença. E eu repito, ele está presente. Amém, amados? Agora vamos mais uma vez ficar em pé. Permita o Ronaldo também, prazer revê-lo. Tá? A sua equipe que veio de lá, ele já está lá com o povo no Viçoso, que já é mais uma filhinha, né? Mais uma filhinha lá de Araçariguama. Que Deus tenha abençoado a vida dos servos do Senhor. Louvo a Deus pela vida dos irmãos, pastor Sebastião também, que é fruto desta casa. Amém? Os irmãos se alegram com isso, amém? É fruto dessa casa, né, pastor Eliseu? E sabe que é assim, né, irmãos? Vai alguém para tal lugar, meu Deus, vai desfalcar. Mas Deus, ele faz assim, ele leva para outro lugar para multiplicar. Então a nossa divisão não é divisão, a nossa divisão é multiplicação. Glorificado seja o nome do Senhor. Bom, a palavra os irmãos já sabem onde está o texto. Só que o Senhor me revelou algo no dia de ontem, já estive meditando ontem e hoje nessa palavra, que os irmãos tenho certeza que pedindo a Deus, né, um tema para esse aniversário. É o aniversário, né, que nós estamos comemorando, é isso? É um aniversário? É isso, irmão Antônio Carlos? É aniversário, né? Quantos anos de Masbraque? 11 anos. 11 anos de Masbraque. Muito bem. Então, a gente tenho certeza que Deus tocou no coração do líder, ou de quem ajudou o líder a escolher esse tema. E eu, meditando nele, fiquei muito feliz, porque Deus está revelando coisas novas para nós. Amém, queridos? Então, capítulo 5 de Lucas, eu creio que os irmãos leram já exaustivamente, mas nós vamos repetir uma leitura em alguns versos somente. Quando Jesus diz para Pedro, e diz também para que ele conduza aqueles pescadores na qual estavam trabalhando, para ir ao mar alto e lançar as redes para pescar. Então está escrito assim, no versículo 4, que quando acabou de falar, disse a Simão Pedro: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Pedro lhe responde: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Diga comigo, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Aí a história diz que o milagre aconteceu, né? Eles escolheram uma grande quantidade de peixes, de forma que as redes se rompiam. E na sequência, nós olhamos aqui um fenômeno espiritual. Tá? Aqui no versículo de número 8, nós encontramos que Simão Pedro, ele se prostrou aos pés de Jesus. Vamos dizer juntos? Prostrou-se aos pés de Jesus. O que ele fez? Prostrou-se aos pés de Jesus. E ele diz assim: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. O pescador reconheceu que era pecador. Pode se sentar, irmãos. Nós já recebemos a oração. Eu sei que Deus está já preparando cada coração para receber a palavra. Bom, quando
falamos, quando nós lemos uma palavra como essa, amados, a gente lembra de cenas da nossa vida que não tem nada a ver com pescaria de peixe. Eu vou ter que ficar aqui assim para ver se eu vejo todos os irmãos aí, né? Que não tem nada a ver com pescaria de peixe, mas cenas da nossa vida, de algumas dificuldades que a gente enfrenta. Talvez eu esteja falando para um grupo de irmãos que nunca tiveram uma dificuldade na vida. Isso é real? Sim ou não? Não é real. Então a gente olhando para esta passagem bíblica, com todo o contexto dela, o que Jesus queria fazer realmente daqueles homens, a gente lembra das dificuldades que a gente já passou. E que com certeza não paramos de passar. Vamos continuar passando dificuldades. A gente vem aqui e conta a vitória. Mas para chegar à vitória, nosso irmão que fez aniversário, como é que é o nome do irmão? Nosso irmão Pedro, né? Para chegar nessa vitória dele, ele passou por uma dificuldade muito séria. Quem sabe se já o plano da finalização da sua carreira já estava ali preparadinho já. Mas Deus falou, quero te conservar. Ele buscou, e o que aconteceu? Um milagre. Aleluia! Glória a Deus! O milagre aconteceu. Então, eu estou citando ele como uma dificuldade, posso citar da minha vida, quantas dificuldades passamos já para chegarmos até aqui. E eu tenho certeza que ainda vamos enfrentar enquanto a gente estiver por aqui. Aí a gente sobe aqui, conta a vitória, parece que é só bênção. Não, mas tem dificuldade também. E quando Jesus está falando para Pedro aqui, para lançar a rede ao mar alto, ele não está querendo dizer somente de uma pescaria abundante que eles haveriam de fazer, mas ele está dizendo, o mar é a dificuldade que vocês têm que enfrentar. E quanto mais alto o mar, maior a dificuldade. É isso que ele está dizendo para Pedro. Olha, lança a rede a mar alto. É claro que o milagre aconteceu. Quando eles lançam as redes, os peixes vêm em abundância. Porém, eles tiveram que enfrentar mais essa dificuldade. E eu quero me ater nisso hoje, irmãos. Jesus ali ensinou como vencer a dificuldade, como vencer o mar. Mas o objetivo de Jesus não era só vencer aquela dificuldade e dar uma abundância de resultado de um trabalho que eles haviam já exaustivamente feito. Jesus queria ensiná-los que quem estava vencendo na realidade não eram eles, os pescadores, mas quem estava vencendo era o próprio Jesus. Para eles, Jesus estava vencendo o mar e vencendo também o coração. Foi nesta linha que o Senhor falou comigo, desse pensamento. Ainda no dia de hoje, de ontem, aliás, e hoje nós estamos aqui compartilhando. Pude meditar mais um pouquinho. Mar é dificuldade. Diga comigo, mar é dificuldade. Mar é dificuldade. E dentre as grandes dificuldades na vida humana, dentre todas as dificuldades que nós podemos enfrentar, enfrentaremos ainda, acredito que uma deve ser considerada a maior dificuldade. E Jesus precisava de um caminho para chegar e vencer essa maior dificuldade. Dentre todas as lutas que passamos, a dificuldade mais difícil, uma redundância, dificuldade mais difícil, a dificuldade mais complicada de vencer, irmãos, é o coração.
Porque o coração, diz a palavra, que dele procede as fontes da vida. Por isso que ele deve ser guardado, conforme está escrito em Provérbios. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Aleluia, Jesus. E quando fala as fontes da vida, está dizendo que o oposto também é real. Vem as fontes da vida do coração, do nosso interior, dos nossos sentimentos, daquilo que nós armazenamos aqui dentro, não no coração músculo que fica aí funcionando, mas o nosso interior. Armazenamos às vezes tantas coisas, e a palavra de Deus diz que a boca vai falar do que ele estiver cheio, porque dele também procede as fontes da vida. Dele vem as fontes da vida, mas dele também vem adultério, inveja, contendas, e tudo quanto é coisa ruim vem lá de dentro. E a boca, ela vai falar o que estiver cheio o coração. Aí nós olhamos aqui Lucas, conforme está revelado, escrito ali em Filipenses, Lucas, o médico amado, Lucas era médico. Lá está escrito que ele era o médico amado. Lucas, o médico amado, ele começa a revelar para nós a igreja do Senhor de todos os tempos, até a consumação dos séculos. A igreja do Senhor, que ele está presente. Lucas, ele passa a revelar-nos Jesus, preparando, não Pedro para ser um pescador bem sucedido, mas preparando o coração de Pedro. Vejam bem, Jesus prepara o coração de Pedro. Pedro, ele era associado ali com Zebedeu, com seus filhos, como pescadores. Lucas, ele começa a mostrar isso para nós, nessa passagem. O Espírito Santo usando a vida do médico amado lá para dizer isso para nós. Jesus preparando o coração de Pedro e de seus companheiros de profissão para serem autênticos discípulos. Hoje a garganta não está ajudando muito, mas eu vou devagar aqui e Deus vai abençoar grandemente. Quando eles bebemos, eu vou dar uns glória para Jesus aí, amém? Graças a Deus que nosso irmão evangelista Edmir, ele já trouxe logo 2. E lá vem mais um lá. Estão vendo ele colher. Tira sem gelo, por favor, viu? Senão complica mais aqui. Amém, querido? Obrigado. Aí, irmãos, Lucas, ele está mostrando isso para nós. Quando ele registra isso, foi uma revelação que Deus dá para ele do que Jesus estava querendo fazer realmente. Ele estava ensinando eles a enfrentar os perigos, as dificuldades da vida, para prepará-los para ser discípulos autênticos. Aí, dentro desse pensamento, irmãos, eu fico maravilhado. Porque, veja aqui, muito obrigado, Deus te abençoe. Dentro desse pensamento, irmãos, eu fico maravilhado, porque veja que Pedro, ele chama Jesus de mestre, Quando o mestre fala, olha, lança a rede ao mar alto, ele chama ele de mestre. Por quê? Ele chama de mestre, porque a palavra mestre, lá do grego, ela quer dizer aquele que tem o direito de mandar. Aleluia. No grego é assim, epistata, mestre. Aquele que tem o direito de mandar. Então, quando Pedro olha para Jesus, aquela palavra que ele dirige para ele, olha, lança a rede, ele diz o quê? Todos juntos? Sob tua palavra lançarei a rede. Mas ele diz, mestre, ele replica para Jesus, mestre, sobre a tua palavra lançarei a rede.
Aí, irmãos, nós vemos aqui Jesus ordenando eles, através de Pedro, a lançar a rede no lugar de perigo, no lugar mais perigoso. Eles que já haviam trabalhado a noite toda. O pescador, ele sai à noite para pescar mesmo. E eu não sou pescador de peixe não, irmãos. Mas já vi muito barco saindo à noite para pescar. De vez em quando a gente vai descansar, fica uns dias à beira lá do porto, lá no porto de pesca, né? Ali na região de Peruíbe, não sei quem já foi lá, deve conhecer. E tem o porto de pesca. Eles saem de noite, passam a noite. Você olha para o mar assim, está cheio de luzes acesas assim, dos barcos dos pescadores. Então a palavra mostra que eles trabalharam exaustivamente a noite toda. Por isso que chegou pela manhã, eles estavam lavando as redes, não pegaram nada. A pesca foi um fracasso. Quer dizer, o trabalho deles não rendeu nada, não deu fruto. Aí chega Jesus, o mestre, e diz assim, lança a rede em alto mar, de dia, num horário impróprio para a pescaria. O pescador, ele pensa em tudo isso. Esse horário é impróprio, não vai dar, não deu a noite toda, não vai dar. Mas eu vou lançar, porque o mestre que está mandando, ele tem direito de mandar, ele sabe o que está falando. O mestre sabe, ele manda porque ele sabe o que está falando. Nós às vezes queremos ordenar algumas coisas, tal. Se não for na direção de Deus, as coisas fracassam, não dão certo. Mas quando a gente dá autoridade do mestre, dizendo, olha, vamos fazer, é porque Jesus já confirmou a bênção lá na frente. Ele já preparou tudo, ele preparou o caminho, ele tirou as dificuldades, afastou as dificuldades. E é assim que Pedro faz, ele obedece. E a palavra diz que eles lograram êxito naquela investida, debaixo de uma palavra abençoadora. Eu vou dar uma paradinha por aqui, irmãos. Debaixo da palavra abençoadora de Jesus, você pode todas as coisas. Debaixo da palavra abençoadora de Jesus, pode ser através do pregador, pastor, presbítero, irmão, irmã, quem for, não importa, mas se for debaixo da palavra de Jesus, pode ter certeza, vai ter êxito. É a autoridade dele. Jesus, a palavra dele é de autoridade, meu Lália. É de autoridade sobre a vida da igreja. A igreja prospera porque está debaixo de uma palavra abençoadora de Jesus. Os membros da igreja prosperam, são curados, vidas são libertas, porque está debaixo da ordem de Jesus, o mestre, aquele que pode mandar. Aí olhando aqui, irmãos, Jesus, ele atingiu o primeiro objetivo. Sim, atingiu. O primeiro objetivo de Jesus foi atingido, porque ele ordenou, vai ao mar alto, enfrenta esse perigo aí, que alguma coisa vai acontecer. Eles vêm com as redes recheadas de grandes peixes, e são obrigados a convidar os barcos dos demais pescadores em volta para ajudar a trazer aquela pescaria, aquele monte de peixes que era o resultado do seu trabalho. Uma noite inteira de trabalho não deu um resultado. Um pouquinho só debaixo da ordem de Jesus, a bênção veio e veio abundante. Então Jesus atingiu o objetivo. Ele livrou-os da dificuldade, deu sucesso no trabalho deles. Mas o objetivo que Jesus queria mesmo ia além disso. Porque quando Pedro ele vê aquele milagre, a primeira coisa que ele faz é reconhecer que era um pecador.
Glória a Deus. Está feito o objetivo. O que Jesus queria fazer já estava feito. O que Jesus queria realizar ali já estava realizado. Porque com aquele resultado de uma bênção debaixo de uma palavra abençoadora, vem o principal, o reconhecimento. Se afasta de mim, Senhor, eu sou pecador. Foi o que Pedro falou para Jesus. Se afaste. Então, eu quero nesta noite dizer aos irmãos que em nome de Jesus, o Senhor te faz vencer dificuldades, mas o que Ele quer atingir mesmo é o teu coração, é o nosso coração, porque isso é importante para Deus. Graças a Deus. Para Deus, nossos sucessos jamais terão objetivos gananciosos. Vou servir a Deus porque eu quero ficar rico. Vou entregar o dízimo porque vai vir multiplicado tanto. Tudo isso, pela fé, acontece. Mas o objetivo do Senhor não é esse. O objetivo do Senhor é manter a sua graça em nós, por meio do Espírito Santo, que todos os dias nos faz reconhecer. Somos pecadores, mas fomos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Acho que Jesus ia perder tempo de vir a essa terra, de se tornar um ser humano como nós. A sua vinda não teve, irmãos, como objetivo principal o propósito de nos proporcionar alguns confortos passageiros. Muito pelo contrário, Ele falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele dá, junto com a bênção da salvação eterna, o reconhecimento de que somos pecadores. Jesus acrescenta. Ele diz: eu acrescento 100 vezes mais, porém com aflições. E tem gente que não quer passar aperto, não quer passar dificuldade, né? Ninguém quer ficar doente, ninguém quer ficar desempregado, ninguém quer que falte alguma coisa em casa importante, né? E parece que a gente vai nos objetivos nossos buscar isso cada vez mais. É isso que eu preciso, Senhor. É isso que eu preciso, Senhor. Paulo, ele orou por 3 vezes, pedindo que fosse retirado dele um espinho na carne. Ele chama: o mensageiro de Satanás veio para me esbofetear, pelo que orei 3 vezes. E a resposta para Paulo foi essa: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele reconhece: agora eu sei que quando estou fraco, aí é que eu sou forte. Aleluia! E Jesus não está pregando para nós hoje aqui no Espírito, irmãos, fracasso não. Ele está pregando vitória, porque quando a gente entra pelo caminho certo, primeiro o reino de Deus, primeiro a sua justiça, todas essas coisas que nós precisamos serão acrescentadas. Aleluia! Glória a Deus. A vida de Jesus, ela não pode ser a primeira vida dele, né, como um ser humano. Ela não pode ser banalizada, irmãos. Eu aqui não quero nem entrar em mérito de quem prega de um jeito ou prega do outro, porque cada um vai prestar conta diante de Deus, não é diante de homens, não. Eu tenho certeza que no meio de tudo isso tem gente sincera, mas tem muita gente gananciosa. É ganancioso produzindo gananciosos, porque é impossível que a morte gere vida. A morte gera morte. Agora, vida gera vida. Jesus morreu na cruz, mas Ele ressuscitou, e a vida dele se multiplicou por essa humanidade, irmãos. E você e eu somos resultado da multiplicação da vida de Jesus.